Olá, bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast Conversas Inspiradoras. Sempre um momento interessante para refletir, para ampliar a nossa capacidade de pensar sobre temas interessantes. Hoje nós estamos aqui com a Camila Montandon. A Camila vai conversar um pouco com a gente sobre o corpo físico e sobre o reflexo que o corpo físico tem nas nossas emoções, na nossa mente. Vai ser um bate-papo legal. Ela é uma fisioterapeuta que trabalha na clínica fazendo essa correlação, então a gente vai se divertir um pouco ampliando nossa mente, ampliando nosso olhar para essas coisas. Já falo para vocês, sigam a gente nas redes sociais, grupo.bridge.digital, vão lá na Amazon, vocês vão encontrar os nossos livros. Sempre ler é algo que amplia a sua capacidade de pensar, amplia a sua capacidade de dialogar, melhora seu vocabulário, então é uma coisa que você não pode deixar de fazer. Camila, bem-vinda, um prazer estar aqui com você, a gente poder falar um pouco do corpo físico, do impacto que o corpo físico tem nas emoções, na mente das pessoas. A gente sempre fala sobre isso quando a gente trabalha com alta performance, a gente fala que você precisa cuidar do físico, do emocional, do mental, do relacional, essas coisas todas estão meio interligadas. Podem ser separadas de alguma forma, mas a gente pode olhar para elas juntas também, porque todas têm um impacto, um reflexo na vida de todo mundo. E você, como uma fisioterapeuta que cuida dessas pessoas no consultório, está lá todos os dias, vai compartilhar com a gente um pouco disso. Talvez você pudesse falar um pouco assim, por que você foi fazer fisioterapia? Da onde que você tirou a ideia de que você ia cuidar do corpo das pessoas? Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer o convite, é um prazer estar aqui. E por que eu escolhi fisioterapia? A gente sempre escolhe a profissão, né, a maior parte das vezes, por uma questão de necessidade. E eu sempre vi meu pai com muita dor nas costas, desde o dia que eu nasci. Então, aquela necessidade da criança, né, de salvar os pais, que a gente conhece muito bem, eu pensei, o que eu posso fazer? E então, eu fui estudar fisioterapia, mas ali na faculdade eu já pude perceber que as questões do corpo não se relacionavam apenas ao corpo. É claro que quando você tem um trauma, é claro quando você tem um desvio biomecânico, né, você dormiu de mau jeito, ou seja lá o que for, ou você torceu o pé, houve um trauma ali e aquilo vai gerar dor. Mas e os outros conteúdos? O que acontece? E aquela famosa dor no ombro que acontece, né? Aquela contração que você não entende. Por que esse ombro resolveu contrair de um dia para o outro? Não foi. Por que a pessoa resolveu acordar com os dentes doloridos porque ela está dormindo com a mandíbula presa? Isso não é do além, né? O corpo não acordou assim, hoje eu vou dormir com a minha mandíbula presa porque eu estou com vontade. Não é assim. Tem mecanismos aí por trás acontecendo que determinam isso. E eu sempre fui muito curiosa em relação a esses conteúdos, né? Principalmente a postura. Por que uma pessoa adotou uma determinada postura em um determinado momento da vida? Por que ali no ambulatório da faculdade, às vezes as pessoas chegavam numa determinada postura e eu observava a marcha e tudo mais, e aí quando começava a conversar, porque acaba virando um ambiente terapêutico também, né, da fala também, um acolhimento dos conteúdos emocionais, e naquele dia aquela pessoa ela se apresentava de uma determinada forma. Aí num outro dia, essa mesma pessoa chegava com uma outra postura e falava, nossa, mas ela melhorou a postura. Aí eu ia conversar com ela melhorou o seu estado emocional. Naquele dia ela estava se apresentando com conteúdo interno mais positivo, ela estava melhor no seu humor. Então isso me despertou a curiosidade, e aí eu acabei voltando todos os meus estudos a essas questões emocionais do corpo, a psique. Então inevitavelmente precisei estudar algumas coisas da psicologia, estou em término da formação da psicanálise, e claro, eu sempre fui muito curiosa de mim mesma, tá? Então a minha autoobservação, o meu autoconhecimento, eu acho que é a minha grande bagagem aí nessa trajetória toda, tá? Legal, porque a gente estava até conversando hoje de manhã, na hora que estava batendo um papo sobre essas questões que estão afligindo as pessoas do ponto de vista de saúde mental, saúde emocional.
a gente estava meio que localizando, né, uma quantidade de pessoas ao nosso redor. Se a gente colocasse 20 pessoas ao nosso redor, talvez 17 pessoas, 16 pessoas estejam com problemas físicos. Ou não está dormindo direito, ou está com dor de cabeça, ou está com dor no ombro, igual você falou, com dor no pescoço, torcicolo. A gente está vendo um acometimento de distúrbios físicos muito grandes, e a gente estava olhando e falou assim, puxa vida, né? A turma foi para casa, home office, não sei o quê, o quanto que isso ajudou, o quanto que isso atrapalhou, as pressões de trabalho, os resultados que têm que ser dados, as pessoas não tendo mais a mesma resistência que antes para lidar com essas coisas, ou enfim, estamos com muito mais coisas tensas para lidar, e o quanto que isso está refletindo do ponto de vista de saúde física. Então, acho que você já faz uma primeira relação entre saúde física e saúde emocional. Demora para a pessoa fazer essa associação. Demora. Então, ela vai primeiro para, não, eu acho que eu vou fazer um RPG, agora eu vou fazer vou lá na fisioterapeuta para fazer esticar um pouco a coluna, fazer alguma coisa assim. Ela começa a pensar no tratamento físico dela e não no tratamento emocional. Então, quando você fala isso, né, que você está juntando as duas coisas, você faz um tratamento físico e um tratamento emocional, ou você faz um tratamento emocional que se torna físico? Por onde que começa essas coisas, né? Por onde que começa? Começa pelo ser humano. Começa pela demanda que ele chega. Começa pelo acolhimento dessa pessoa que está sentada na minha frente. Então, se ela chega com um conteúdo emocional, eu vou acolher esse conteúdo emocional. Normalmente as pessoas me procuram por uma questão de ansiedade. É o clássico. E autoconhecimento, tá? Eu estudei uma forma terapêutica dentro da fisioterapia que chama reequilíbrio somato-emocional. Então, ela trabalha com o sentir. E esse sentir está totalmente vinculado às nossas emoções. E daqui a pouquinho a gente pode falar um pouco da diferença entre sentimento e emoções, né? Então, o corpo, ele está manifestando todo esse nosso sentir que muitas vezes é desconhecido. Muitas vezes está ali guardadinho, tanto que a gente fala também em corpo de dor, né? Esse foi um termo desenvolvido por Eckhart Tolle, que é todo aquele conteúdo emocional que, desde lá de infância, uma criança não consegue elaborar muitas das suas emoções. Ela só sente, mas ela não sabe direito o que é aquilo, lidar com aquilo. Ela não sabe se ela pode expressar ou não, se ela tem um ambiente seguro ou não para expressar essa emoção. Tem alguns ambientes que são seguros, que ela pode expressar, ela consegue lidar com aquilo, ela consegue elaborar. Tem ambientes que não são, então ela vai guardar aquilo. E isso vai formando este corpo de dor, como se fosse uma série de entulho, é um entulho emocional que vai se formando, né? E isso mais para frente pode se tornar as feridas emocionais. E eu costumo dizer que as feridas emocionais, elas funcionam como escaras, né? As escaras são feridas físicas mesmo, acometidas por pressão, né? Que acontece muito em pessoas acamadas. Então, a ponta óssea forma uma pressão e ali forma uma escara. Essa escara, ela começa de dentro para fora. Então, aquele tecido interno, ele vai sendo acometido até que vai se externalizando e aí aparece a ferida. A ferida emocional, ela funciona mais ou menos da mesma forma, né? Então, quando a gente vê alguma emoção, quando a gente aprofunda nesse conteúdo, a gente pode perceber que existe um conteúdo muito mais arcaico envolvido nessa emoção que está aparecendo agora. Então é importante toda essa investigação, é importante a gente perceber como foi construído esse corpo, como esse corpo está se apresentando hoje, porque a nossa postura muda, né? A gente tem uma morfotipologia aonde ela mostra o que a vida fez com você. Eu gosto de ter isso como um norte, mas não determinante. Então se a pessoa tem tal postura, ela é assim. Não, aquilo para mim é um norte, é uma informação, e mesmo dentro dessa morfotipologia, existem momentos onde as pessoas se apresentam mais abertas e mais fechadas. E isso está demonstrando a forma como ela está conseguindo lidar com o seu corpo, que está me mostrando algo que está mais interno, que vai interferir na sua forma de comunicação, que vai interferir na sua forma de se relacionar com ela e com o mundo.
Então, enfim, voltando à sua pergunta, né? Mente, corpo, mente. Emoção. Tudo ao mesmo tempo, porque a partir do momento que eu vou olhar para essa postura, que eu vou conseguir olhar para esse corpo, necessariamente eu estou trabalhando com os conteúdos internos dela. Tanto que hoje um trabalho postural, ele é muito mais rico, ele é muito mais efetivo se vier junto à bagagem do emocional. Porque senão a postura por postura, se eu não conseguir atingir a causa daquela dor crônica, eu fiz um trabalho puramente físico, eu fui no sintoma e não na causa. Então é uma grande investigação, trazendo essa emoção e o que essa pessoa está sentindo para a sensação corporal dela, como isso se manifesta no seu corpo. Nossa, eu estou sentindo um calor, eu estou sentindo uma taquicardia, eu sinto um aperto no peito. Quando eu falo sobre isso, a minha mandíbula trava. Quando eu estou entrando em contato com esse conteúdo, os meus olhos fecham. Então, essa abordagem ela é feita ao mesmo tempo. É interessante como a gente tem pouca consciência disso, né? Embora a gente tenha consciência corporal, às vezes passa até por cima das suas próprias dores, né? Tá com dor de cabeça, mas segue o dia, vai até o fim do dia, quando tá morrendo de dor de cabeça, aí você vai tomar um analgésico para tirar uma causa, ou um efeito, né? E não a causa. E no dia seguinte você levanta e fala assim, não passou ainda, mas tudo bem. Aí chega no fim do outro dia, tá com dor de cabeça de novo e a pessoa fica tomando analgésico o tempo todo. E eu tô falando de dor de cabeça, mas pode ser torcicolo, pode ser dor nas costas, pode ser uma série de coisas que a pessoa não presta atenção. Ela só vai prestar atenção quando isso se tornar alguma coisa um pouco mais significativa, um pouco mais importante. Me parece que do ponto de vista emocional isso também é uma certa verdade. Às vezes a pessoa, você vai conversar com ela, ela não sabe dizer o que ela está sentindo. Você fala assim, como você está se sentindo? É porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ela explica, mas ela não diz o que ela sente. Ela não sabe reconhecer as próprias emoções. Quando você começou falando de autoconhecimento, né? Como é importante o autoconhecimento e trabalhar o seu próprio autoconhecimento para que você saiba reconhecer quando você está triste, quando você está chateado, quando você está alegre, quando você está com raiva. E o que te faz ficar triste, alegre, com raiva, para entender isso e para entender esse reflexo que depois fica integrado com o corpo. Exato. Então é um negócio tão difícil de você olhar hoje, porque, não sei, eu tenho a sensação de que a gente, lá no passado, não sei como é que era quando você era pequenininha que olhou pro seu pai, né? Mas a gente lá no passado não foi preparado para isso. Nem para prestar atenção no corpo físico, nem para prestar atenção no emocional. O corpo físico era um meio para você... Tem que trabalhar duro, 14 horas por dia, carregar o piano nas costas. Tem um monte de ditados sobre isso, né? Carregar o piano nas costas, sabe? Se esforçar muito. Então, como se a dor física fosse um sacrifício necessário a você conquistar alguma coisa. E ao mesmo tempo que este sacrifício não poderia vir carregado de emoções. Uhum. Então, assim, você não tem que sentir, você tem que trabalhar. 14 horas por dia, se você está sofrendo, é um problema seu. Toca o barco, vai embora. E me parece que a gente está vivendo talvez um momento em que isso já não é mais verdade, em que a gente precisa olhar de novo para nós mesmos com um certo cuidado, se tratar sobre esse assunto, se tratar, que eu falo, é ter autoconhecimento, é se perceber, é olhar para esse emocional com um pouco mais de profundidade, mas as pessoas têm muita dificuldade nisso, né? Sim. Como é que é trabalhar essas dificuldades das pessoas no seu próprio autoconhecimento? Como é que você sente? Quanto tempo leva para uma pessoa chegar no consultório e ela falar das suas emoções e falar... no corpo físico não, porque ela fala mais fácil, né? Porque a dor está muito presente ali. Mas como é que ela juntar essas coisas do emocional com o corpo físico? O pessoal demora para fazer isso? Tem pessoas que sim. Tem pessoas que se jogam. Tem pessoas que é muito difícil entrar no sentir. E aí vai para uma outra forma de abordagem. Vai desenvolvendo esse sentir devagarzinho. Então, às vezes, pequenas percepções, como um aroma, por exemplo. Um aroma, aqui, né? Trago um elemento, você vai sentir esse aroma. E nós sabemos que o sistema olfativo ele está intimamente ligado às nossas emoções, né? Isso lá dentro também, lá no cérebro, a área olfativa e a área límbica tem uma ligação importante. Tanto que a gente fala de memória afetiva, principalmente através dos aromas, né? O cheirinho de
bolo de baunilha da vovó, o cheirinho de café, que é o clássico, enfim. Então isso vai despertando aí o sentir, que vai conseguindo puxar algumas memórias através do toque, através dos 5 sentidos, através do próprio posicionamento corporal. E tem algumas pessoas que elas vão realmente fugir desse sentir, né? Então, assim, como abordar isso ir meio que ludibriando, enganando entre aspas, né, no bom sentido. Quando ela fala a respeito de um conteúdo, conta uma história. E aí, nitidamente, o corpo mostra que nessa história tem um conteúdo emocional. Porque dá para ver na diferença do tom de fala, dá para ver quando ela muda de postura, dá para ver no olhar, dá para ver aqui nas tensões musculares. E muda o campo, muda a atmosfera dessa fala. E aí pergunta, mas quando você está me contando isso, o que acontece com o seu corpo? Você sente algum desconforto? E aí vai um pouquinho para a tensão do corpo. Me dá um certo aperto na garganta, isso é muito comum aparecer. Mas como é esse aperto? Me fala um pouco sobre ele, tem uma cor. E a pessoa vai entrando meio que um processo de descoberta. Um processo de descoberta, chegando-se até relativamente lúdica até, né? Onde é aquele trabalho fenomenológico, que você não entende exatamente, você não explica, nossa, mas quando eu sinto a minha garganta, eu sinto ela azul. Né? Teoricamente isso não faz sentido, mas para ela faz. E aquele azul tem algum significado para ela. Então aí vamos abordar a cor azul, o que traz. Então é um pouco da lógica, um pouco do senso perceptivo, um pouco da lógica e do senso perceptivo. O que você disse sobre as nossas emoções, a gente não conhecê-las, isso é um fato, até porque as nossas emoções elas são inconscientes, elas acontecem de uma forma inconsciente no corpo. Se nós formos definir emoção, de acordo com a ciência, ela é uma série de reações do corpo voltadas para a nossa sobrevivência e que a gente não percebe essas reações, né? Você falou a respeito de carregar o piano nas costas. Se eu estou de fato carregando um piano nas costas, eu sei que é um piano. Eu sei que aquilo pesa, sei lá quantos quilos. Mas e quantos pesos que a gente não carrega e que a gente não dá nome? E que eles não são palpáveis, eles não são mensuráveis. Só que o corpo não consegue diferenciar se é um piano ou se é um conteúdo emocional, né? Então as pessoas elas buscam a ajuda médica. E quantas pessoas já não ouviram, né, da própria pessoa que está te acompanhando? Não, aqui nos seus exames você não tem nada, isso é emocional. Aí a pessoa ela sai com 2 problemas, né? Porque ela continua com aquela questão e ela sabe que é emocional, mas não sabe o que fazer com aquilo. Então, sim, é alguma coisa, mas está num universo que não é tão palpável assim. Eu brinco sempre, eu falo assim, as emoções são desconhecido, né? Exato. E mexer com o desconhecido, ele pode ser um pouco assustador quando você fala do ambiente, que é um ambiente profissional, que é onde a gente mais atua, né? Quando você fala de emocional, loucamente todo mundo fala assim, não quero esse negócio aí, porque isso é complicado. Mas a gente está chegando cada vez mais perto dessa situação obviamente a gente está tendo muita crise, muito burnout, muita ansiedade, muita gente mal fisicamente e que não tem explicação. E o pessoal tenta achar essa explicação em coisas um pouco mais objetivas, mas a gente sabe que tem significados que talvez quando a gente compartilhe, converse, isso vá se tornando mais claro, né? Eu mesmo, quando escrevi o livro chamado A Magia dos Sentimentos, 27 emoções para transformar a sua vida, eu falo assim, a emoção, igual você disse, é histórico de memória, fala suas memórias positivas e negativas da sua vivência, que às vezes você não sabe exatamente onde que foi o cheirinho do café da vovó, mas a hora que vem o cheirinho,
dá um quentinho, no coração. Desperta uma sensação. Só que aquela sensação que você sente, depois ela precisa ser ressignificada. E quando você senta para discutir por que uma coisa é ruim ou por que uma coisa é boa, então ela vai se tornar um sentimento na medida que você objetiva isso pela reflexão. Então, essa junção do emocional com a mente é que faz a gente nominar os sentimentos. Exato. Se eu nomino corretamente, eu estou com raiva de alguma coisa, do que eu estou com raiva deveria ser efetivamente uma coisa que me dá raiva e que deveria ser concreta. A forma como você expressa precisa ser adequada, né? Não é sair xingando todo mundo, brigando com todo mundo e chutando o cachorro e fazendo coisas que não fazem sentido. Exato. Se você está com raiva, por que você tem essa raiva? Como você direciona? Como é que você arruma ela, estabiliza ela? Mas precisa ser mediado pela mente, né? Pelo pensar, pela reflexão. E hoje a gente tem visto que a pessoa primeiro não consegue identificar o seu emocional. Se ela não consegue identificar direito, ela não consegue pensar objetivamente sobre ele. E isso me parece que desemboca muito no físico, né? Exato. Vai acabando estourando numa dor, numa coisa que a pessoa não sabe por que aquilo, num cansaço extremo que ela não sabe o que significa, que ela não sabe lidar com ele. Mas no final das contas, se eu juntasse essas coisas e pudesse refletir sobre elas, seria muito interessante, né? Eu vejo que hoje a gente tem um pouco mais de abertura para essa história de tratamento, não sei o quê, mas talvez seja, sei lá, 15% e 85% das pessoas não queira muito entrar, assim, só vai se tiver no limite da dor ou no limite do desespero, né? Por que será que a gente resiste tanto a buscar tanto autoconhecimento como um processo de evolução? O que será que faz as pessoas resistirem tanto, Camila? Olha, tem uma coisa muito curiosa do ser humano, que a gente associa o sentir à dor. Então, não vou sentir esse negócio, não. Por quê? Ela está fazendo uma associação dentro dela com frustração, com medo, com raiva, com dor. E a dor emocional, ela é compatível com a dor física, né? Às vezes a pessoa, ela tem uma dor emocional tão grande que dá vontade, ela menciona, nossa, me arranca um braço que vai doer menos. Se eu arrancar um braço, eu vou tomar um analgésico, né? Claro, vai ter todo um processo. Me corta, né? Que dói menos. É o terceiro círculo do inferno de Dante Alighieri, exato, né? Onde o cara cortava os membros e nascia de novo, nascia e daí cortava de novo para o cara ficar... Nossa, é exatamente. Incrível. Então, só que aí você consegue mensurar essa dor, você consegue dar um nome para ela é palpável, ela de alguma forma você controla ela. O sentir, a emoção, na verdade, por que a gente tem tanto medo dela? Primeiro porque ela é inconsciente. E a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. O cérebro não gosta de incerteza. O cérebro não gosta do desconhecido. Porque para ele, isso soa como uma ameaça. E ele vai sempre proteger a gente, o nosso instinto de sobrevivência. Se a gente for lá, né, lá atrás, na época que nós morávamos na floresta, na savana e tudo mais, as nossas emoções elas foram muito necessárias para a gente ter uma tomada de decisão muito rápida. Então, se você está lá, né, e aparece um leão na sua frente, você não vai pensar, nossa, um leão, estou com medo, acho melhor eu sair correndo. Não. O seu corpo, ele inteiro, já abriu mão de uma série de reações químicas fortíssimas e muito efetivas, que você não tem a menor percepção disso, para você ter a força de 3 leões e sair correndo. E subir numa árvore. E a gente não foi feito para subir em árvore. Mas a gente sobe. Essa reação natural, instintiva, automática, inconsciente, ela acontecia lá atrás pela nossa sobrevivência. Só que esse mesmo cérebro, ele funciona hoje. Então, nós temos um cérebro, vou chamar de arcaico, mas tem de arcaico como primitivo nessa situação primitiva do ser humano, mas extremamente complexa já, só que no mundo moderno. Então, hoje a gente não tem leão. A gente tem outros desafios, que é mais difícil, que quer fugir de tudo. E a gente não consegue dar nome para isso. Então, por isso que é tão amedrontador. Só que ao mesmo tempo que nesse lugar desconhecido, que é o famoso inconsciente de que Freud, né, falou a respeito dos nossos conteúdos reprimidos também.
que faz um paralelo com o corpo de dor que eu mencionei, reside os nossos medos, os nossos conteúdos reprimidos, as nossas tristezas e frustrações, reside também a nossa força lá. E que às vezes a gente esquece dela, esquece desse nosso potencial de lidar com isso. Então amedronta por ser desconhecido. Mas a partir do momento que eu entro em contato com isso e eu dou um nome para isso, para aquilo que meu corpo está sentindo, mas não sei exatamente o que, isso é um outro circuito cerebral que já vai para a parte do sentimento. Então eu dou um nome a esse sentimento. O sentimento ele é consciente. As emoções elas são inconscientes. E elas acontecem. Se você reprimir, se você não reprimir, se você sair correndo, se você pode fazer o que você quiser. Vai estar lá. Vai estar lá. Vai estar lá. Agora, onde que fica, por exemplo, o prazer, a satisfação, a alegria, que teoricamente não seriam coisas de dor, né? Deveriam ser coisas boas. Sim, sim. Elas estão acontecendo ao mesmo tempo. A gente consegue estar triste e alegre ao mesmo tempo. A questão é se a gente tem consciência daquilo que nos traz tristeza e daquilo que nos traz alegria. Mas esses circuitos eles estão acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente está num momento coletivo chato, de dor, né? O que está acontecendo no sul, o que está acontecendo no mundo, enfim. Isso, a gente fica impactado com isso. Mas isso também não faz com que, claro, se você está numa situação confortável, você esqueça das suas alegrias. Mas quando você se conecta com essa informação, a tristeza vem uma lágrima, vem uma emoção, vem um dia que fica um pouco mais cabisbaixo. E aí acontece alguma coisa, ou não necessariamente acontece alguma coisa, mas você consegue se conectar com a sua alegria também. Então a questão não é nem exatamente para onde você dá foco, porque às vezes também a gente não consegue dar esse foco que nós gostaríamos de dar, tá? Mas aonde a gente coloca a energia, como que a gente enxerga a nossa vida. É claro que essas são, parece muito simples falando, mas existe uma parafernália corporal, cerebral, de neurotransmissores envolvidas nisso, que é extremamente complexo. Então, se você está envolvido ali num sentimento de ansiedade, preocupação, se você vai passar, por exemplo, por um momento de mudança na sua vida, a preocupação, ela vai acontecer, porque qualquer momento de mudança é desconhecido, né? Como eu mencionei, o cérebro odeia o que é desconhecido, odeia incertezas. Então, isso vai gerar uma certa ansiedade, sim, a respeito disso, porque é uma pergunta sem resposta. Mas como eu consigo lidar com isso? Em que nível isso está? Será que eu estou sendo sequestrada pelas minhas emoções? Será que eu me perdi nesse monte de sentimento e a minha racionalidade também ficou alterada em relação a isso? Porque isso pode acontecer dependendo do nível de sequestro das suas emoções, dependendo do quanto a gente deixa elas nos tomarem e nos dominarem. Então minhas emoções não vão dominar, a partir de agora eu sou totalmente racional. Não, não vai ser. Não vai ser. As nossas emoções, elas estão presentes sim, elas estarão sempre presentes. Nós somos seres emocionais que racionalizam. Então nós temos sim a capacidade de elaborar, de racionalizar, né? Então eu gosto muito de uma frase que é haja com o coração, mas leve seu cérebro junto. Quer dizer, é o conjunto disso tudo. O que você faz com aquilo que você sente? Porque sentir você vai, né? Reprimindo ou não, vai estar ali nessa caixinha. E se ela não explodir num ato de, vou chamar de agressividade, mas porque agressividade e ansiedade têm uma mesma... Impensável, no ato impensável. No ato impensável. A ansiedade você implode e a agressividade você explode. Então, mas ela tem ali, são primas, né, esses dois sentimentos. Se você não elabora esse conteúdo, você fica totalmente à mercê e refém desse conteúdo. Então você tem a sensação de ter menos controle ainda. Não que a gente tenha muito controle sobre a vida, né? A gente tem poucos elementos da vida aonde a gente tem controle. Mas daquilo que é possível ter controle, sim, a gente consegue ter uma ação efetiva lá, né? Daquilo que a gente não tem, nos resta observar, nos resta acolher.
Então é muito sobre isso, tanto de eventos externos como de eventos internos também, né? E a respeito do controle das emoções, como você mencionou, né? O que faz? Vem aí uma ferramenta, calhar, corporal, muito importante, que é a respiração, né? Ela nos ajuda e ela consegue colaborar aí para essa mediação do pensar, do sentir, das emoções, da racionalidade, do ajuste do corpo. É um processo extremamente complexo que permeia todas essas dimensões, a respiração. Eu fiz terapia bioenergética um tempo, né? Porque o Alexander Lowen, que era um discípulo de William Reich, ele tem um livro chamado O Princípio do Prazer, são só exercícios de respiração. Então eu entendo exatamente o que você está falando, está ali no jogo. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta que está nessa dimensão das emoções, né? Eu, quando vou falar de emoções, eu falo que quando você abre uma raiva por alguma coisa que aconteceu, ou uma ansiedade por alguma coisa que aconteceu, ou mesmo um prazer por alguma coisa que aconteceu, você não abre só a raiva, o prazer ou a situação para o tempo presente. Você traz toda a raiva histórica, todo o prazer histórico. É engraçado como as emoções, elas não terminam num fim em si. Então, sei lá, se aquele bolinho, né, da vovó me dava um extremo prazer e eu sinto o cheirinho do bolinho agora e ele vem com toda a carga de uma história de vida. Ele vem 50 anos do bolinho da vovó, ele não vem o bolinho da vovó de agora, entendeu? E eu acho que quando a gente passa por situações difíceis, a gente traz o acúmulo de todas as dificuldades ao longo do caminho. Talvez o que a gente esteja vivendo é que a gente vem trazendo muitas coisas não elaboradas ao longo do caminho, ou não respirando direito, ou não dando vazão ao nosso autoconhecimento historicamente. Isso está desembocando tudo no tempo presente. Talvez o tempo presente esteja muito difícil, não só por causa do tempo presente, mas por tudo que a gente não refletiu ou não se cuidou. Você pensa desse jeito também? Exatamente dessa forma. Exatamente. E o corpo mostra claramente isso, né? Esse senso perceptivo, ele é atemporal. Então, ele não tem noção de temporalidade. Temporalidade. Obrigada. Acho que é isso. Se entenderam? Exato. Ele não tem essa noção. Então, circuitos que aconteceram lá na sua infância, modus operantes que você aprendeu lá na sua infância, formas de amar, formas de desamar, formas de lidar com a frustração, com a ansiedade, com o medo, podem estar exatamente operantes hoje. Só que hoje somos adultos. E quantas vezes nós vemos corpos de adultos, né, mas com uma criança operando, praticamente. E com comportamentos extremamente infantis. Né? Porque ali está refletindo um conteúdo, agora eu também não vou falar de dor, não se a gente fosse falando de ferida emocional, né, mas um conteúdo lá da infância. E esses conteúdos, eles construíram este corpo. Aí eu estou falando do corpo físico, do corpo emocional, do mental e do espiritual, né? Que também permeia aí. Eles construíram, só que ele é temporal. Então hoje nós temos respostas e nós nos relacionamos com determinadas pessoas muito mais de acordo com o que nós carregamos na nossa vida do que de fato o que está acontecendo. E por que a importância do autoconhecimento? Para a gente conseguir discernir isso. Né? O que é de agora do que ficou para trás, que não tem talvez mais valor para o tempo presente. Exatamente. Então, você criou um modo operante lá atrás, numa situação de emergência, por exemplo, né? Que você criou você estava se afogando. Ali você pegou uma boia, você se agarrou num tronco de uma árvore, alguma coisa, que fez com que você saísse daquela situação. Só que a situação acabou e você continua com a boia, com o tronco da árvore, com o colete. Quer dizer, o modo operante, ele permanece. Só que nas situações atuais, pro sistema onde você se encontra,
para a forma que você lida com a sua vida hoje, aquele modo operante já não funciona mais. A boia é o piano que eu estou carregando. Exato, exatamente. Eu não devia estar carregando aquilo e estou carregando uma coisa que não devia estar lá. E aí, de repente, vem um evento que ele não tem uma dimensão tão grande assim, tá? É um evento que facilmente você conseguiria administrar, mas por conta de já ter todo um conteúdo ali borbulhando e muitas vezes inflamado, esse pequeno evento é um gatilho. É um gatilho para aquela situação que tem um tamanho, mas que ela é hiperdimensionada por conta de todo esse conteúdo que a gente não elaborou. Uma carga gigante que você está carregando. Uma carga gigantesca. E aí você tem uma resposta exacerbada por um evento relativamente pequeno que não faz sentido. Então eu costumo dizer que o autoconhecimento, ele é meio que a atualização do nosso software. A gente precisa fazer isso todos os dias. Não estou dizendo que você, Celso, fez alguma coisa comigo, aquilo me chateou, tá? Vamos supor. E aí eu tive uma resposta muito grande em relação a você, extremamente instintiva, extremamente reativa. Existe a sua ação, que pode ser conversada, que pode ser administrada, mas existe o excesso da minha reação, que foi muito grande perante esse evento, que diz respeito a mim, é minha responsabilidade. Então, isso está acontecendo ao mesmo tempo. Só que se eu não tenho consciência disso, o que eu vou falar? O Celso fez isso, aquilo, ele é isso, aquilo, nananã. Quer dizer, eu não estou me responsabilizando pela minha parte, que é o meu conteúdo. Uhum. E aí acontece esse monte de conflito que a gente vê entre as pessoas, em comunicações completamente distorcidas, entre aquilo que você diz e aquilo que você quer dizer, e entre o outro que entende ou quer entender. Quer dizer, fica uma bagunça as nossas relações. E um grande pilar para a nossa qualidade de vida, um pilar base para a nossa qualidade de vida, são as nossas relações. Se a gente tem relações saudáveis, a gente tende a estar mais feliz, estar mais tranquilo. Se as nossas relações são conflituosas, nós teremos problemas. Assim. Talvez só para não dar dimensão da turma, porque daí a gente fica conversando, a turma fala assim, esses malucos estão conversando aí achando que a gente vai fazer terapia o resto da vida e tal. Pensando que, sim, claro, se você fizer, eu fiz 20 anos de terapia, não acho problema, acho que é legal, porque é uma pós-graduação de si mesmo, nesse sentido de autoconhecimento. Mas talvez a gente entender que às vezes uma reflexão, numa sentada de uma conversa, de um dia que você faça, de algumas horas que você faça, ela já é revigorante no sentido como se fosse uma panela de pressão, né? Eu ia aliviando pressões para as coisas acontecerem. Então, exato, eu não preciso também falar assim, olha, não, eu vou ter que fazer uma imersão profunda de mim mesmo, com autoconhecimento para sempre. Não, se você for dando vazão às coisas ao longo do caminho, isso será terapêutico deste ponto de vista de você ir consertando as relações hoje. Exato. É uma coisa bem fenomenológica, né? Eu estou consertando agora, estou resolvendo agora. Legal, isso aqui já não é um peso, eu não vou carregar mais um. Se eu for conversando ou acertando cada coisa, eu vou dando uma vazão e já lidando um pouco com isso. Mesmo do processo de autoconhecimento. Ah, tá bom, legal, se fizer autoconhecimento sempre vai ser bacana, mas se você fizer 1, 2 vezes por ano, você já está fazendo mais do que não fazer nada. Exato. Então, eu sempre falo sobre isso porque as pessoas pensam numa intervenção, às vezes, muito de longo prazo. Eu acho que tem um valor, uma intervenção de autodesenvolvimento de longo prazo. Mas se você não pode fazer, não fazer nada não é uma opção. Né? Eu acho que, claro, está com dor, vai procurar, vai fazer um tratamento de 2, 3 sessões, vai tirar a dor. Mas se você deixar mais 4 meses sem fazer nada, a dor vai voltar, vai fazer mais 3, 4 vezes. Você pode ir fazendo isso dependendo da vontade ou do tempo que você está para você cuidar de si mesmo, né? Mas é legal você saber que você tem que juntar o corpo físico com o seu emocional, com o seu espiritual, né? Com essa conexão com alguma coisa que é mais importante do que só você naquele tempo. E talvez com processos mentais também. Por isso que eu falo, sim, muito para a turma, né? Você ler com profundidade, aprender alguma coisa, te ajuda a enxergar as coisas de modo diferente. Então também o mental te ajuda a fazer essa fusão,
de coisas. Então, essas coisas são coisas que para mim são sempre muito ricas, né? Sim. Camila, o que te inspira? O que me inspira? A evolução. E eu não consigo dissociar a evolução do autoconhecimento. Então, sou aquela muito fã na minha vida de autoconhecimento. E a gente vem de uma cultura onde falar terapia, não, não sou louca, não preciso de terapia. Mas não é sobre isso. É sobre você se conhecer. É sobre você entender que todos nós, seres humanos, carregamos histórias desconhecidas e que de alguma forma elas nos regem e elas nos guiam. Então, será que hoje a gente está sendo guiado pela nossa consciência, ou será que a gente está sendo guiado por conteúdos lá de trás que não fazem mais sentido? Meio sem direção, né? Sem direção, exatamente. Então é sobre isso, é sobre o que me inspira, é um processo de evolução, é um processo de melhora do ser humano. Tanto você com você mesmo, e isso vai refletir no seu entorno, isso vai refletir nas suas ações, no seu sistema, nas pessoas com que você convive. Então, se a gente conseguir olhar para nós com carinho e gentileza, a gente vai conseguir olhar para o outro também com mais carinho e gentileza. Se a gente consegue acolher os nossos sentimentos e os nossos conteúdos, a gente consegue acolher o outro também. Não importa se ele esteja certo, se ele esteja errado, não é sobre isso, porque isso é um julgamento mental. Muitas vezes é um julgamento mental. Mas é sobre simplesmente olhar para esse ser humano como um ser humano, com os seus desejos, com os seus conteúdos, com as suas vulnerabilidades, com a sua força, com as suas dificuldades, e como juntos a gente pode fazer algo, como em parceria a gente consegue fazer algo. E isso vem muito a calhar na nossa forma de se comunicar, que me parece que hoje está tão falha, porque a gente se comunica muito mais com as nossas reações do que com o nosso verdadeiro eu. E tem uma coisa que é um segredinho aqui, né? Uma disponibilidade. Se você falou do tempo de terapia, isso sim, às vezes pode se tornar até um tanto quanto cansativo, e a partir do momento que fala, nossa, demora uma vida para você se conhecer. Não, mas então agora eu vou começar agora? Não faz sentido. Não é sobre isso. É sobre o simples fato de você estar disponível para você olhar para si, ou se questionar, pelo menos, já é um começo, já é uma mudança. Já é uma grande mudança, aliás, quando você se questiona. A partir do momento que você entende o seu funcionamento, como funcionam as emoções, o sentimento, a mente, o corpo, você consegue ter um pouco mais de discernimento das suas ações, por exemplo. Você consegue entender que aquela informação que chega até você, muitas vezes ela soa como uma bomba, e você sente como uma bomba no seu corpo. Parece que você tomou um tiro de canhão assim no peito. E aí, o que você faz com aquilo? Você vai responder dessa forma? Você vai reagir dessa forma? Se você naquele segundo você tiver um pouquinho de consciência de você mesmo, e você tiver espaço para ter uma respiração sequer, você consegue ter um tempinho para elaborar melhor a sua resposta e ter uma resposta mais construtiva. E aí, a partir do momento que eu tenho essa resposta mais construtiva em você, você recebe essa informação de uma forma diferente e me responde de forma diferente. Pronto, mudou a relação. Se eu mudei a relação, eu mudei o curso de uma história. Então é sobre isso. É muito isso que legal. Me inspira. Obrigado, Camila. Um prazer conversar com você. Se você que está aí desse lado escutou o nosso bate-papo, você viu que o autoconhecimento é algo muito importante. Cuidar das suas emoções, cuidar do seu corpo, cuidar do seu espiritual, do seu mental, vai ajudar você, vai inspirar você a ser uma pessoa diferente, e estamos sempre juntos para fazer esse bate-papo aqui. É um prazer estar com vocês, para que as nossas conversas inspiradoras possam levar um pouco de reflexão, possam levar a refletir, agir e transformar de uma maneira muito diferenciada. Muito obrigado.